Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui na nossa disciplina de História Contemporânea na Universidade Federal do Amapá com o conteúdo respectivo à Guerra Fria, um momento muito importante, né, da nossa historiografia contemporanista, que a gente destacaria como a grande arquitetura política, econômica, ambiental, social, enfim, a grande moldura do que foi a segunda metade do século XX. Não dispensa apresentações, a gente tem que contextualizar sempre, e é por isso que a gente vai começar o primeiro dos três conteúdos falando sobre como se forma a Guerra Fria e o que ela representou, para a gente ter uma contextualização bem correta e adequada do que foi esse período. Bom, a gente já sabe que com o fim da Segunda Guerra, com esse rescaldo das tensões da Segunda Guerra, começou uma época definida não só pelo declínio das antigas grandes potências, como pela ascensão de dois grandes jogadores do jogo político que ocupavam um papel, de certa forma, secundário ou emergente na ordem internacional antes da Segunda Guerra Mundial, mas que assumem um protagonismo muito importante no fim da Segunda Guerra, em função da contribuição que deram para ajudar a trazer o equilíbrio para a situação política europeia, que, por sua vez, era diretamente responsável pelo equilíbrio de toda a situação política global. União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, combateram os fascismos, combateram o nazismo e ajudaram a trazer estabilidade. Foram aliados durante a Segunda Guerra, mas se tornaram concorrentes no cenário mundial, no que se convencionou chamar de Guerra Fria, porque ela nunca foi exatamente uma guerra aberta entre essas potências. Foi uma guerra concentrada, foi uma tensão, um estado de latência de conflito concentrado em questões de subversão política, em guerras por procuração ou guerras periféricas, concentrado em espionagem e em propaganda. E, basicamente, o que esses dois grandes atores buscaram, esses dois grandes jogadores buscaram, foi criar um mundo, e buscaram abertamente isso, inclusive, foi criar um mundo baseado em uma ordem bipolar, de dois polos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as forças políticas desses estados, estados que nasceram de vocações ideológicas, isso não pode ser esquecido, a manjedoura desses processos de formação dos estados soviético e norte-americano são amplamente baseados em questões, em premissas ideológicas, no caso, o marxismo-leninismo na União Soviética, no caso, o liberalismo da democracia representativa nos Estados Unidos, que eram princípios, de alguma forma, apresentavam-se ou foram transcorrendo ao longo do século XIX e XX como, de certa forma, divorciados ou antagônicos, ainda que tenham, de alguma forma, muito distante e remota, na arqueologia da sua constituição, algo em comum, que é o desejo por um mundo melhor. Seja um mundo melhor porque é um mundo sem propriedade privada, no caso da União Soviética, ou com a posse e o controle da propriedade dos meios de produção por parte da classe trabalhadora, seja porque, no caso americano, a liberdade de mercado e a liberdade de concorrência política levariam também a um mundo melhor. Mas ambas essas ideologias, pessoal, são ideologias voltadas para a percepção de um mundo dinâmico, um mundo de melhorias para as classes sociais, para o Estado, para reverter as situações de pobreza, para desenvolver a economia, só que seguem por caminhos diametralmente opostos. Diametralmente opostos. Tá? Vamos entender, então, resumidamente, e mais bem definido, que a Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética e seus respectivos aliados, o bloco ocidental, no caso americano, o bloco oriental, no caso soviético, que teve início após a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores não têm uma concordância total com relação
ao que é o ponto de início e de fim, mas há uma razoável concordância que tanto a doutrina Truman de 47 quanto a dissolução da União Soviética no Natal de 1991 são bons exemplos. Na década de 40, já as questões econômicas de cara surgiram como antagônicas e depois um conflito militar com uma ameaça de uma guerra quente no primeiro bloqueio de Berlim de 1948. Com o traçado de limites em 49, nós podemos dizer que a Guerra Fria já é uma realidade europeia. Ok? Por que é utilizado o termo frio? A gente já deu um spoiler aqui, mas não custa reforçar. A guerra é chamada de Guerra Fria porque não houveram conflitos de embate direto, conflitos de larga escala entre as superpotências, mas várias questões regionais e conflitos regionais foram apoiados por essas grandes potências nas chamadas guerras por procuração ou guerras periféricas. O que eu estou tentando dizer com isso? Que a Guerra Fria foi, do ponto de vista estrutural, das macro-relações, das grandes relações, uma tensão em estado de latência sem conflito direto. Mas isso não quer dizer que na Guerra Fria não tenha ocorrido conflito direto. O que acontece é que a Guerra Fria não foi um conflito direto entre as potências, diretamente, como foi, por exemplo, no caso da Segunda Guerra. O conflito foi amplamente baseado numa disputa ideológica e geopolítica por uma influência global, após essa aliança temporária contra a Alemanha nazista em 1945. Além do desenvolvimento nuclear e implantação militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa em meios indiretos, como a guerra psicológica, propaganda, espionagem, embargos, rivalidades em eventos esportivos e competições como a guerra espacial. O legado da Guerra Fria é muito grande. A gente até hoje tem uma ampla cinematografia, uma ampla literatura que trata da Guerra Fria. Os filmes do 007 são um excelente exemplo nesse sentido. Mas a Guerra Fria, e essa é uma preocupação importante quando a gente vai falar dessa propensão à bipolaridade, é que a Guerra Fria não foi única e exclusivamente um contexto meramente de disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Ao fazer isso, a gente correria um risco muito grande de simplificar, em primeiro lugar, em excesso, e, em segundo lugar, a gente teria um enorme risco de menosprezar as tensões regionais continentais que são intrínsecas à Guerra Fria, que são do contexto da Guerra Fria, que muitas vezes não foram a vias de fato tão radicais pela existência dessa estrutura, dessa ordenança do sistema internacional que foi, em larga medida, determinada pela existência dessas superpotências e por um fator inédito do ponto de vista militar que, para muitos teóricos, especialmente este teórico que eu vou apresentar para vocês aqui, que é um teórico das relações internacionais, o Kenneth Waltz, esse senhor aqui, ó. Esse é o Kenneth, uma pronúncia mais precisa, o Kenneth Waltz. O Waltz ele lançou um postulado, ele já faleceu, né? Faleceu, inclusive, vou dizer a data para vocês. O Kenneth Waltz faleceu em 2013, aqui, olha. E ele foi o teórico de uma corrente de interpretação chamada neorrealista. Por quê? Porque ele, como um adepto da visão realista nas relações internacionais, ele tinha completa concordância com o princípio da força nas relações internacionais. Certo? Porém, esse princípio da força, ele não necessariamente era um princípio que aconteceria, ao contrário dos primeiros teóricos realistas, e eu vou falar muito simplificadamente aqui, de uma forma anárquica ou completamente imponderável na questão da ordenança. Existia uma ordem. Eu estou falando muito simplificadamente qual é o trabalho do Kenneth Waltz, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tomem isso por uma explicação teórica convincente. É apenas uma situação do que as relações internacionais interpretam para alunos de história. Muito bem. Isso feito, o que o Kenneth Waltz ele dizia? Ele dizia, olha, existe uma estrutura, existe uma certa ordem nas relações internacionais. Elas não são tão completamente anárquicas assim.
E, nesse contexto, o papel da tecnologia militar termonuclear, da possibilidade de uma guerra termonuclear, foi fundamental para explicar o porquê a guerra mundial, a terceira guerra, não acontece. Ela acontece justamente porque a existência de armas nucleares, que eram, em última instância, a mais potente ferramenta militar já existente, paradoxalmente, geraria estabilidade. Por quê? Porque uma guerra termonuclear não geraria as condições pelas quais a paz posterior à guerra poderia ocorrer. Porque o grande objetivo da paz, o grande objetivo da guerra é a paz. Claro que é um tipo de paz específica. Então, por não haver paz na medida em que o mundo poderia ser destruído, a proliferação nuclear acabou se transformando de uma forma muito arriscada, muito perigosa, porque o ser humano é péssimo em gerenciar coisas que destroem coisas, vamos dizer assim. Então, a existência, isso é uma teoria que o Waltz defendia, a existência não é que seja desejável da tecnologia nuclear, mas ela ajuda a equilibrar as forças e impedir conflitos. Então, essa bipolaridade ela era apenas uma propensão. A Guerra Fria, explicar ela apenas como uma questão leste-oeste é muito pouco, é reduzi-la e não entender que, como uma derivada da consequência da Segunda Guerra Mundial, que foi uma das derivadas, que foi a descolonização afroasiática, existia um diálogo norte-sul também. Então, se nós tivéssemos que ser, digamos assim, mais capazes de dar conta de uma capacidade prática de explicação da Grande Guerra Mundial e da consequência da Segunda Grande Guerra Mundial para com a realidade do sistema internacional, chamada de Guerra Fria, nós poderíamos dizer que existem, ou existiram, melhor dizendo, né, duas grandes questões estruturantes, dois grandes debates ou diálogos estruturantes no contexto da Guerra Fria. A primeira questão seria essa aqui, olha. Vamos supor que aqui nós temos a linha do Equador. Opa, está um pouquinho espessa demais. Vou simplificá-la. Vamos trabalhar com a ideia de que aqui nós temos a linha do Equador, certo? Então nós temos o mundo ao norte e o mundo ao sul. E vamos supor uma outra linha, também importante, digamos, dividindo o leste e o oeste do mundo, certo? Então, tanto a tensão entre, de um lado, olha só, tanto a tensão de um lado do mundo ocidental, e essa linha não precisa ficar tão precisa aqui, a gente poderia borrá-la de uma outra forma, traçando mais ou menos algo parecido com isso aqui, tá? Então isso aqui seria, ou algo próximo disso, o mundo ocidental, algo próximo disso, tá, gente? Por favor, não me matem. E do outro lado, nós poderíamos traçar aqui esse mundo oriental. Tudo bem? Só que isso aqui é uma visão baseada amplamente na ideia de que existe uma bipolaridade na Guerra Fria, não é? O que eu quero dizer é que as coisas não são tão simples assim. A Guerra Fria não é só um conjunto de tensões do leste com o oeste. A Guerra Fria é também, vamos lá, papá, ela não é só um conjunto de tensões entre
mundo ocidental contra o mundo oriental, o mundo comunista contra o mundo capitalista. Não é só isso. A Guerra Fria também é, afinal de contas, uma disputa entre esses dois blocos, é verdade, cuja capacidade industrial, como países do norte, era absolutamente determinante para a gente entender tudo isso que acontece tecnologicamente, economicamente, militarmente mais avançados. Deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Está. Tecnologicamente, militarmente mais avançados. E disputavam, e era onde a força acontecia. Mas, como nós vamos ver, em um determinado momento da história, a correlação de forças entre esses jogadores, entre esses players, acabou gerando uma janela de oportunidade muito interessante. Uma janela de oportunidade para que todo um mundo em desenvolvimento buscasse dizer o seguinte: a disputa não é só entre norte e sul, entre leste e oeste. Ela também é uma disputa entre norte e sul, entre não só capitalistas e comunistas, mas entre industrializados e desejosos pela industrialização. Então é por isso que a gente diz que a Guerra Fria ela é uma tensão, sim, entre capitalistas e comunistas, mas ela também é uma tensão entre leste e oeste. E ela também, além de ser essa tensão leste-oeste, é norte-sul. É desenvolvimento contra ou em cooperação, essa é uma relação muito difícil, em países em desenvolvimento. Essa é mais ou menos a síntese do que representa a bipolaridade, sim, como uma propensão, como algo predominante. A disputa entre o bloco ocidental e oriental era predominante, mas também ocorreu com a descolonização, com o apoio ao desenvolvimento do mundo anteriormente colonial, uma tensão norte-sul. Então a Guerra Fria tem momentos em que ela é mais leste-oeste, tem momentos que ela é mais norte-sul. Basicamente, quais são os momentos que ela é mais leste-oeste? Que ela é mais capitalistas versus comunistas. Entre 1947 e 1964, quando acontece a Primeira Guerra Fria, a Guerra Fria clássica. Entre 64 e 79 acontece um período super importante, que a gente vai ver lá na frente, chamado DETAN. A DETAN, que significa distensão, mas acabou se configurando como, na historiografia, na narrativa, o termo que explica, foi um período de coexistência pacífica, em que eles tentaram se desarmar, tentaram se entender, só que em um determinado momento, em 1979, por uma variedade enorme de fatores, a vaca foi para o brejo. E a tal cooperação da DETAN não conseguiu se sustentar. Então isso fez com que a Guerra Fria voltasse a ser leste-oeste. Ela deixasse de ser norte-sul, como tendeu a ser entre 64 e 79, para se tornar, mais uma vez, uma questão mais frontal entre capitalistas e comunistas. Então são essas as três grandes fases, gente, da Guerra Fria. Essa fase em que a bipolaridade se instala, e ela é cheia de pequenos conflitos, como o bloqueio de Berlim, a crise civil chinesa de 27 até 50, a Guerra da Coreia, a Revolução Húngara, a crise de Suez, a crise de Berlim do Muro de 61, a crise dos mísseis cubanos, a competição por influência na América Latina, no Oriente Médio e na África e na Ásia, a construção da OTAN e do Pacto de Varsóvia. São vários momentos entre 46 e 64 em que a Primeira Guerra Fria ela é muito tensionada. E boa parte desse tensionamento, especialmente para a compreensão estratégica do mundo ocidental, se deu em função
de um momento interessante em que um diplomata americano chamado George Kennan, que era adido em Moscou, enviou o longo telegrama, que depois foi publicado num artigo. Deixa eu até mostrar esse artigo para vocês. Deixa eu achá-lo. Ele foi publicado como um pseudônimo, né, do nosso prezado George Kennan, mas ele escreveu esse artigo numa revista super importante da área de relações internacionais, tá, gente? Chamada Foreign Affairs, vocês estão vendo aqui, uma revista que tem mais de 100 anos, eu acho, e ele escreveu esse longo telegrama como artigo, ele foi publicado dentro de um pseudônimo. Ele publicou em 47, como vocês estão vendo, eu vou botar a tradução aqui, como o Mr. X, o Sr. X, em que ele, olha como ele abre o artigo. A personalidade política do poder soviético, como conhecemos hoje, é produto da ideologia e das circunstâncias. Ideologia herdada pelos atuais líderes soviéticos no momento em que tiveram sua origem política e circunstâncias do poder que agora exercem por quase 3 décadas na Rússia. Pode haver poucas tarefas de análise psicológica mais difíceis do que tentar rastrear a interação dessas duas forças, ideologia e circunstâncias, e o papel relativo de cada uma na determinação da conduta soviética. Olha só, ele vai tentar o que o nosso caro George Kennan, mostrar o George Kennan para vocês, o que o nosso prezado George Kennan, ó, o George Kennan é esse sujeito aqui, tá? O que o George Kennan, como um observador atento da Rússia, o que ele presumiu? Ele presumiu que o regime soviético era inerentemente expansionista. Por quê? Porque a Rússia imperial, o nacionalismo russo era expansionista. E a Rússia não iria abrir mão da sua área de influência estratégica do que se convencionou chamar no século XX de leste europeu. Basicamente, alguma região que vai da Áustria, da Polônia, dos Balcãs, até as fronteiras com o Estado russo. Por isso, ele dizia: os soviéticos devem ser contidos. Nós devemos criar uma série de programas para fortalecer a presença americana, a influência do mundo ocidental na Europa. Não abrir mão, em hipótese alguma, da Europa. Kennan descreveu o tratamento do comunismo soviético como, sem dúvida, a maior tarefa que a nossa diplomacia já enfrentou e provavelmente a maior que terá de enfrentar. Ele acreditava muito na força dos soviéticos. E não é à toa, realmente, os soviéticos não brincavam em serviço. Então, o Kennan postulou 2 conceitos. Em primeiro, a guerra perpétua da União Soviética contra o capitalismo existia e não deixaria de existir. Os soviéticos tinham, desde o princípio da Revolução Russa, o objetivo de promover uma guerra contra o capitalismo, que poderia facilmente se tornar um conflito com o Ocidente. Os soviéticos, além de tudo, viam não comunistas em outros países como inimigo ainda pior do que os capitalistas, porque isso quebraria o monopólio soviético nesse momento de influência majoritária sobre o que era a esquerda internacional. Lembrando que o século XX é cheio dessas coisas. Né? A agressão soviética não estava fundamentalmente alinhada com visões do povo russo com a atividade econômica, com a questão econômica, mas com uma certa neurose, um certo nacionalismo histórico russo. A estrutura do governo soviético inibia imagens objetivas ou precisas da realidade interna e externa exatamente para manter essa coesão contra o capitalismo e contra dissidências. Então, segundo Kennan, não tinha para a União Soviética uma possibilidade de coexistência pacífica em longo prazo, ao menos do ponto de vista prático, naquele contexto, com o mundo capitalista. A DETAN vai ser uma crítica à tese do Kennan, porque houve uma coexistência pacífica. Mas, por sua vez, o colapso da DETAN em 79 reforça a tese do Kennan. Isso é um debate, tá, gente? Então, em larga medida, a influência do telegrama do Kennan ajudou a formular a doutrina Truman, que foi uma política externa americana criada para conter a propagação geopolítica soviética durante a Guerra Fria.
ela foi endereçada no State of Union de 1947, posteriormente desenvolvida em 48, quando prometeu conter as ameaças soviéticas à Grécia e à Turquia. A força militar americana geralmente não estava envolvida, mas o Congresso se apropriou de brindes, da ideia de dar brindes gratuitos de ajuda financeira para apoiar as economias e os militares da Grécia e da Turquia. E aí começa uma política externa vigorosa de formação da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ainda existe, com o propósito justamente de criar um mecanismo de mútua defesa que impedisse contra eventuais abusos soviéticos em áreas cujas quais a União Soviética não tinha necessariamente uma relação histórica de influência. A doutrina Truman foi informalmente estendida para se tornar a base da política americana da Guerra Fria em toda a Europa e em todo o mundo. Ela mudou a visão americana sobre a União Soviética para uma visão de contenção, uma visão menos relaxada, conforme defendido por Kennan. De maneira geral, a doutrina Truman implicava o apoio americano, a liderança americana a outras nações que seriam ameaçadas ou estariam sob a possibilidade de chegada do comunismo soviético. Essa momentânea aliança, como vocês estão vendo, começa a terminar na medida em que se forma uma divisão estratégica, e aí especialmente o bloqueio de Berlim e as crises dos anos 50 vão pouco a pouco mostrando, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, que era necessário, e essas relações foram se mutuamente alimentando em termos de desconfiança, porque pouco a pouco começou a se criar uma ideia de que o outro era ameaça para um, de que as alianças de um eram uma ameaça para o outro, de que o apoio que a União Soviética dava ao leste europeu do ponto de vista material era uma ameaça para o interesse americano em apoiar o mundo ocidental através do Plano Marshall. Então começou a se cristalizar de uma tal forma essa divergência e ela se territorializar de uma tal forma que se criou o que um discurso do Winston Churchill meio que canonizou em 46, que é a cortina de ferro. Churchill mencionou no seu discurso de 46 que as regiões sob controle da União Soviética estavam se tornando irrestritamente influentes e poderosas, e para isso era preciso que os interesses da Carta do Atlântico de 41 fossem reforçados em ações mais práticas. Os soviéticos, eles sempre tiveram ressentimento com algumas potências ocidentais, especialmente por conta da Guerra Civil Russa, que especialmente entre 18 e 20 fez com que as potências aliadas e centrais apoiassem o movimento branco, o movimento menchevique, contra os bolcheviques. Uma série de eventos antes e durante e depois da Segunda Guerra Mundial também ajudou a exacerbar as questões. E, por sua vez, o Ocidente não esqueceu do Pacto Ribbentrop-Molotov. Não esqueceu que existia um acordo de não agressão entre soviéticos e nazistas. E para boa parte do Ocidente, o que galvaniza a ideia comum de que tanto nazismo quanto comunismo são igualmente autoritários, isso, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não é uma vulgata histórica que eu estou interpretando. Essa aliança que chegou a se estabelecer entre comunistas e nazistas também inspirou certa desconfiança no Ocidente, além do fato de que são regimes extremamente, relativamente fechados se compararmos às democracias liberais. Então aqui, essas tensões todas, pessoal, acabaram na Europa, onde a fronteira das tensões era bem cravada, acabou se criando essa diversidade aqui de comportamentos que vai desde um comportamento de alinhamento aos americanos, da adesão dos azuizinhos à OTAN, da adesão dos azuizinhos ao Plano Marshall, até os verdes, que têm uma relativa independência, e esses países em vermelho, que seriam os países do Bloco Soviético, do Comecon, do Pacto de Varsóvia. Não é que essas fronteiras só tenham acontecido na Europa, mas a Europa, pelo papel ainda muito importante na ordem política internacional nos anos 40 e 50, mesmo depois da destruição massiva que acontece, a Europa acabou circunstancialmente sendo uma região onde essas fronteiras ficavam muito bem definidas. Ok? Vamos em frente. Esse aqui é um mapa que busca exemplificar essas tensões de forma mais ampla
E é um pouquinho daquele mapa que eu mostrei antes dessas tensões mundo afora. Tudo bem? A gente já falou que entre 64 e 79 ocorreu um período de distensão, chamado Detan. Vários eventos ajudaram a criar essa ideia de que não dava para viver às turras, especialmente a crise dos mísseis cubanos, em que as coisas quase foram para o buraco, onde quase uma guerra termonuclear aconteceu. A gente também pode observar vários movimentos de oposição popular, tanto no leste europeu quanto no mundo em desenvolvimento e nos Estados Unidos. O movimento dos direitos civis, o movimento jovem, o movimento hippie, o movimento das Panteras Negras, o movimento da juventude mexicana, da juventude brasileira em oposição aos regimes autoritários. Também regimes autoritários encontrando resistência no leste europeu por movimentos jovens, ou seja, os baby boomers, os filhos da Segunda Guerra Mundial, chegavam à maioridade, assistiam as coisas pela TV, se informavam mais, queriam mais, se juntavam aos trabalhadores e promoveram algumas tentativas de revolta. E a resposta do sistema estabelecido, tanto no mundo ocidental quanto no mundo comunista, foi muito clara. Foi abrir mão das suas tensões leste-oeste para poder melhor manejar e controlar essas questões internas. Não é à toa que vocês podem observar que na década de 70 uma forte repressão interna nos estados começa a ocorrer. O Brasil é um excelente exemplo disso. E, obviamente, isso é uma decorrência de uma atenção maior dada às questões nacionais para conter o status quo no seu estado anterior do que exatamente permitir que questões nacionais pudessem se aproveitar da janela de oportunidade das tensões interestatais. Os Estados Unidos mantiveram esse engajamento. Claro que a Guerra Fria não acaba com a DETAN é apenas um arrefecimento. Esse é um contexto da Guerra do Vietnã, é um contexto da visita de Nixon à China, é um momento em que os choques do petróleo acontecem, a OPEP é formada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, é um momento de muita tensão do sistema internacional por questões que não são necessariamente intrínsecas à bipolaridade. E por isso há uma atenção maior a essas questões do que necessariamente a bipolaridade. É nessa época, inclusive, que as conferências de Estocolmo, em 72, de Helsinki, em 75, colocam as questões ambientais e direitos humanos na pauta internacional de forma definitiva. E, de 79 até aproximadamente 87, o colapso da DETAN, por vários motivos, a crise dos reféns iranianos, a guerra soviético-afegã, as tensões do choque do petróleo, o cancelamento do debate pela nova ordem econômica internacional promovida pelos países não alinhados, que a gente vai ver tem um papel super importante na Guerra Fria, a eleição do Reagan e da Thatcher, buscando colocar as economias nacionais de Grã-Bretanha e dos Estados Unidos em ordem através de um choque liberal, fez com que a possibilidade de uma convivência se mostrasse infrutífera e uma consequência direta desse movimento de, por um lado, liberalização e, por outro, enfrentamento no mundo ocidental, foi uma tentativa dos soviéticos de criar um novo padrão de comportamento, né? Uma nova forma em lidar com toda essa grave crise internacional, todas essas transições. Então, da mesma forma que o Ocidente reviu seus conceitos, os soviéticos também. E elegeram Mikhail Gorbachev, que introduziu uma série de reformas que a gente vai ver lá na frente, a Glasnost, a Perestroika, a Democracia, como uma forma de mudar a postura soviética com relação ao que era o mundo nessa época. E as consequências vão ser muito surpreendentes, como nós vamos ver também mais à frente. Em 1989, a Guerra Fria acaba com uma onda de protestos revolucionários, pacíficos, com exceção da Romênia e do Afeganistão, em que os governos comunistas do Bloco Oriental foram derrubados, o Partido Comunista da União Soviética perdeu o controle da União Soviética e foi banido numa tentativa de golpe fracassada em 91. Isso fez com que, se em 89 a cortina de ferro e o muro de Berlim desabam e a Alemanha começa a ser, e o bloco europeu do leste começa a ser distensionado, em 91 a União Soviética entra em colapso
e governos comunistas mundo afora vão, pouco a pouco, caindo, com raras exceções, como Coreia do Norte, como Cuba, e, se nós quisermos interpretar assim, a China. Ok, pessoal, eu busquei fazer uma introdução para vocês, bastante rápida, acreditem, bastante rápida, do que foi a Guerra Fria, e eu vou voltar já já com vocês com mais conteúdo, justamente para a gente observar como a correlação de forças na Guerra Fria, como todas essas tensões podem ser compreendidas. Ok? Muito obrigado, valeu, um forte abraço a todos e a todas, e tchau, tchau.